Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir à teleaula número 41. Bons estudos! Como vocês podem ver, as peças apresentam formas variadas e isso poderia dificultar o processo de usinagem. Só que com a máquina fresadora, suas ferramentas e dispositivos especiais, é possível usinar praticamente qualquer peça e superfície de todos os tipos e formatos. Isso é o que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai ver o que é fresagem, vai conhecer as máquinas fresadoras e aprender a escolher a melhor fresa para cada operação. A partir desta teleaula, você vai conhecer as diversas operações de fresagem que podem ser executadas com a máquina fresadora. Então fique atento, porque a teleaula de hoje está começando. E Ananias, como vai? Trabalhando bastante, é? É, eu tava aqui examinando esse rasgo de chaveta que eu fiz na fresadora. Ah, então não desliga a máquina não, porque ó, eu tenho uma encomenda de alguns eixos sextavados como esse aqui, ó. Quer dizer, eu acho que eixo sextavado se faz através da fresagem, não é? É isso mesmo, você tá certo, viu? A fresagem é um processo de usinagem mecânica que a gente faz na fresadora e com ferramentas chamadas fresas. Com a fresagem a gente consegue tirar o excesso de material da superfície de uma peça como essa para que ela fique com a dimensão e forma que a gente quiser. Mas Ananias, esse material não é muito resistente? Como é que a máquina consegue tirar o excesso? Ah, isso é fácil. Presta atenção. Na fresagem, a remoção do material é feita pela combinação de dois movimentos executados ao mesmo tempo. A rotação da ferramenta, que é a fresa, e o movimento da mesa da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada. É este movimento de avanço da mesa que leva a peça até a fresa, onde é realizada a usinagem. O movimento de avanço da mesa pode levar a peça contra o movimento de giro do dente da fresa, fazendo o que a gente chama de movimento discordante, ou no mesmo sentido do movimento do dente da fresa, fazendo o que a gente chama de movimento concordante. Mas como é que essa mesa se movimenta? Bom, a maioria das fresadoras trabalha com o avanço da mesa baseada numa porca e num parafuso. Só que com o tempo e com o desgaste aparece uma folga entre eles. No movimento concordante, a folga é empurrada pelo dente da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. Isso faz com que a mesa execute movimentos irregulares que comprometem o acabamento e podem até quebrar o dente da fresa. Já no movimento discordante, a folga não influi no deslocamento da mesa, e com um movimento mais uniforme de avanço da mesa, o acabamento fica melhor. Ah, nas frisadoras que tem o sistema de avanço com porca e parafuso, o melhor é usar o sistema discordante. Quer dizer, a peça deve avançar contra o dente da ferramenta. Como em outros processos de fabricação, a fresagem possibilita o trabalho em superfícies planas, convexas, côncavas e com perfis especiais. Mas pelo fato da fresa ser uma ferramenta multicortante, a fresagem é mais rápida do que o processo de limar e aplanar. Agora, para mergulhar mais ainda no processo de fresagem, você precisa conhecer as fresadoras. As máquinas fresadoras são classificadas de acordo com a posição do eixo árvore em relação à mesa de trabalho. Ué, não entendi, Silva. Caio, essa aqui é a mesa de trabalho. Aqui a gente prende a peça que vai ser usinada. Esse é o eixo árvore, onde a gente prende a ferramenta. Pois bem, com relação ao eixo árvore, as fresadoras são classificadas em horizontal, vertical e universal. Por isso é muito importante ficar por dentro.
A fresadora é horizontal quando o seu eixo árvore é paralelo à mesa da máquina. Se o eixo árvore for perpendicular à mesa da máquina, estaremos diante de uma fresadora vertical. Já a fresadora universal tem dois eixos árvores, um horizontal e outro vertical. O vertical fica no cabeçote, na parte superior da máquina. O eixo horizontal fica no corpo da máquina. Na fresadora universal, pode ser usado o eixo vertical ou o horizontal, dependendo da peça que vai ser usinada. Existem mais alguns tipos de fresadoras que tomaram como modelo as fresadoras horizontais e verticais, só que funcionam de um outro jeito. Então a gente veio até esse chaveiro para você entender direitinho como funcionam esses outros tipos de fresadoras. Olha só. Ô companheiro, por favor, como é que você faria uma chave igualzinha a essa daqui? É fácil, eu vou te mostrar. Então, aquela maquininha de copiar chaves ali, ela funciona do mesmo modo que uma fresadora copiadora. A fresadora copiadora trabalha com uma mesa e dois cabeçotes, o apalpador e o de usinagem. A fresadora copiadora tem a finalidade de usinar copiando um determinado modelo. Já essa outra, a fresadora pantográfica, também tem a finalidade de copiar, mas é coordenada manualmente por um operador. A habilidade do operador e as dimensões das ferramentas permitem que sejam trabalhados pequenos detalhes, como canais e pequenos raios. Os modelos das fresadoras pantográficas podem ser feitos em material metálico, como o aço e o alumínio, ou também em resina. Os modelos de aço são recomendados para um número elevado de cópias. Se forem produzidas só 2 ou 3 peças, a resina é o material indicado. Além da fresadora copiadora e da pantográfica, existem também a fresadora CNC e as geradoras de engrenagem. Mas esse é assunto para as próximas teleaulas, né? Por enquanto vamos falar mais um pouco sobre fresagem, conhecendo as fresas. A fresa é dotada de facas ou dentes multicortantes. Quando esses dentes não estão cortando, eles estão se refrigerando, e isso impede o desgaste prematuro da fresa. Ah, disso eu entendo. Quanto maior o desgaste, menor a vida útil da ferramenta. Agora, como é que a gente fica sabendo qual é a fresa que deve usar? Bom, uma das coisas que a gente deve considerar é a resistência do material que vai ser usinado. E para escolher a ferramenta adequada, você deve saber que os dentes da fresa formam ângulos. E esses ângulos formam a cunha de corte. São ângulos da cunha de corte o ângulo de saída gama, o ângulo de cunha beta e o ângulo de folga alfa. A gente classifica a fresa em tipos W, N e H. Se você observar bem, no seu livro de estudos, vai ver que a soma dos ângulos alfa, beta e gama é sempre igual a 90 graus. E vai perceber que a abertura dos ângulos sofre variações, mas o valor do ângulo de cunha é sempre crescente. Muito bem, Caio. Acho que agora já dá então para você saber que fresa a gente deve usar a cada situação. Bom, depende do material que vai ser usinado. Vamos pensar um pouco? Deixa eu ver. A fresa tipo W tem um ângulo de cunha menor, por isso é menos resistente. Ela é usada na usinagem de materiais não ferrosos, como o alumínio, o bronze e o plástico. Por causa do ângulo maior, a fresa tipo N é mais resistente e é usada para usinar materiais de média dureza, como o aço com até 700 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Já a fresa tipo H, mais resistente do que as outras, é usada para usinar materiais duros e quebradiços, como o aço com mais de 700 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Ô Silva, me diz uma coisa. Por que algumas fresas têm mais dentes que outras? É por causa da dureza do material que vai ser usinado. Se você for fresar uma peça de aço que é mais duro do que outros materiais, menor volume de material vai ser cortado por dente. Logo, cavacos menores serão produzidos e menos espaço para a saída do material será necessário. A gente tem que se preocupar também com a aplicação que vai dar a fresa. Como assim? Bom, a gente escolhe a fresa de acordo com o tipo de usinagem que a gente pretende fazer no material. Nos eixos com sextavado que você vai fazer para mim, qual é a fresa que você vai usar? Bom, para os seus eixos com sextavados, eu vou usar essa fresa aqui, uma fresa plana.
As fresas planas são usadas para abrir canais, usinar superfícies planas e muitas outras operações. Bom, Silva, eu não vejo a hora de conhecer os outros tipos de fresa. Muito bem, então vamos começar vendo as fresas de perfil constante. As fresas de perfil constante são usadas para abrir rasgos, usinar superfícies côncavas e convexas e gerar dentes de engrenagens. Existem também as fresas angulares. As fresas angulares são usadas para usinar perfis em ângulos, como rasgos prismáticos e encaixes rabo de andorinha. Tem ainda as fresas para rasgos que, como o nome diz, são usadas para fazer rasgos de chavetas, ranhuras retas ou perfil T, como as das mesas de fresadoras e de furadeiras. E não podemos esquecer das fresas de dentes postiços e das fresas para desbaste. As fresas de dentes postiços são chamadas de cabeçote de fresamento. Os dentes são pastilhas de metal duro. As pastilhas têm a vantagem de serem substituídas quando desgastadas. As fresas para desbaste são usadas para o desbaste de grande quantidade de material. Os dentes seccionados desse tipo de fresa facilitam a usinagem. Quantas fresas, hein, Silva? Olha, eu acho que eu não vou conseguir lembrar de tudo isso aí não, viu? Calma, rapaz. É para isso que existe a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a fresagem. Conheceu alguns tipos de fresadoras, como a fresadora universal. Viu como escolher a fresa adequada para cada tipo de usinagem. E, finalmente, viu a aplicação de alguns tipos de fresas. Então, deu para conhecer um pouco da fresagem? Pois você ainda vai ver muito mais. Olha, mas por enquanto, dê uma olhada no seu livro de estudos e resolva os exercícios, porque na próxima teleaula tem mais fresagem. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.